Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último vídeo em que abordamos sobre a transmissão das obrigações. Já tratamos da cessão de crédito e hoje é dia de falarmos sobre a assunção de dívida. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a vocês pelo carinho, pelos comentários, é muito gratificante para mim, isso me incentiva a continuar gravando mais vídeos como esse. Já peço para você deixar o seu like, seu joinha, se inscrever no nosso canal e recomendá-lo para os seus colegas, para os professores, enfim, nos ajudar na divulgação. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nós aprendemos no último vídeo que a cessão de crédito ela é a transmissão, a transferência do crédito. Então temos o A, que é o credor, o B, que é o devedor. E o A, o credor, ele resolve transferir o seu crédito. Então há uma transmissão do polo ativo, há uma troca de credores. E a assunção de dívida é justamente o contrário. Temos o A, que é o credor, o B, que é o devedor. O B, o devedor, ele transmite o seu débito, ele transmite a sua dívida. Então, há uma transmissão do polo passivo, há uma troca de devedores. Mas nós precisamos saber que a assunção de dívida pode ocorrer de duas formas. Número 1, através da expromissão, ou número 2, através da delegação. Número 1, expromissão. O credor, ele expulsa o devedor e coloca um terceiro em seu lugar. Ela não é muito comum de ocorrer na prática, mas como o credor ele é dono do crédito, ele tem essa liberdade. E uma dica para você gravar é que expromissão se escreve com EX, assim como expulsão também se escreve com EX. Então, expromissão, expulsão. O credor expulsa o devedor e coloca um terceiro no seu lugar. Já a delegação é muito mais comum de ocorrer na prática. Ocorre uma combinação entre o devedor e o terceiro. O devedor transmite o seu débito para um terceiro, mas tem um detalhe muito importante, que a delegação só pode ocorrer com a anuência do credor. Então, delegação é uma combinação entre o devedor e o terceiro, mais a anuência do credor. Por exemplo, eu compro um carro e não consigo terminar de pagar as parcelas. Então, eu vou vendê-lo para uma outra pessoa, para um terceiro, e eu aviso que ao comprá-lo, ele também estará assumindo a dívida. Estará ocorrendo, então, a assunção de dívida. E um detalhe muito importante, nós aprendemos lá no início da faculdade, o quê? Que o silêncio importa a anuência, ou seja, quando o agente está em silêncio, significa que ele concordou. Só que aqui é uma exceção ao artigo 111, porque se o devedor fizer uma combinação com um terceiro para transmitir esse débito e o credor ficar em silêncio, não significa anuência, não significa aceitação, significa a recusa. Então, é necessário, sim, que o credor aceite, que o credor venha a anuir, a concordar com aquela assunção de dívida. Caso contrário, ela não ocorrerá. Então, olha que interessante, na cessão de crédito, o devedor, ele é notificado. Aqui não, aqui o credor, ele precisa anuir, ele precisa concordar. Então, nós temos o A, que é o credor, o B, que é o devedor, também chamado de devedor originário ou devedor primitivo, e temos o C, que é o terceiro, também chamado de assuntor. Mas quando o assuntor ele assume a dívida, ele assume a posição do devedor primitivo, esse devedor primitivo ele fica liberado. Há um efeito liberatório, mas para que isso ocorra é necessário o cumprimento de 3 requisitos. O primeiro deles é o consentimento do credor. O segundo é que a assunção de dívida como negócio jurídico seja válida. Caso contrário, o devedor primitivo voltará a ter responsabilidades. E o terceiro é que o assuntor, no momento em que ele pratica esse ato, ele seja solvente, ou seja, que ele possa solver, que ele possa pagar. Caso contrário, o devedor primitivo, novamente, volta a ter responsabilidades. E vale salientar que na assunção de dívida, as garantias reais, elas seguem o assuntor, ou seja, hipoteca, penhor, anticrese, alienação fiduciária. Já as garantias pessoais,
como fiança e aval, elas não seguem o novo devedor, o assuntor. Ou seja, uma pessoa que é fiador do devedor primitivo, não obrigatoriamente ela necessita ser também fiadora do assuntor. Uma pessoa que é avalista do devedor primitivo, ela não obrigatoriamente precisa ser avalista do assuntor. Agora nós vamos colocar em prática os nossos conhecimentos analisando algumas questões. Então vamos à questão. De acordo com o Código Civil Brasileiro, com relação à assunção de dívida, é correto afirmar: letra A. O novo devedor pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Está certo ou errado? Errada, porque o artigo 302 diz o seguinte, que o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Letra B. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com consentimento do credor, ficando, em qualquer hipótese, o devedor primitivo coobrigado. Está errado, porque o artigo 299 diz que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele ao tempo da assunção era insolvente e o credor ignorava. Então, ficando exonerado e não coobrigado. Letra C. Em regra, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito sem todas as garantias por expressa determinação legal. Bom, o artigo 301 diz o seguinte, que se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Então, com todas as garantias e não sem todas as garantias, mudou uma só palavra. Letra D. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Nós já tratamos disso agora na videoaula, então essa é a resposta certa, esse é o gabarito. O artigo 299, parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar o prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Lembra? É a exceção do artigo 111, que fala que o silêncio importa a anuência. Nesse caso, o silêncio é recusa. Então, a letra D é o gabarito. E a letra E, em regra, com a assunção de dívida, as garantias especiais dadas originariamente pelo devedor primitivo não serão extintas. E o artigo 300 diz que, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Então, consideram-se extintas, e aqui na letra E está dizendo que não serão extintas, então, portanto, está errado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de avaliar para mim deixando o seu like, se inscreva no canal, recomende para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai ajudá-los. E também não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um beijo e fui!